A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Ela tem como título: Saiba que o inimigo domina pelo medo. Olha, preste atenção. No Salmo 91, no verso 4 e 6, diz assim: Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sabe, filho, a vontade do Senhor não é que você simplesmente clame por suas promessas de proteção. Ele quer que você esteja próximo dele. Corra para ele, se esconda debaixo das suas asas. O relacionamento com o Senhor é a chave de tudo. Certa vez ouvi uma história de um fazendeiro que teve parte da sua fazenda incendiada. Depois que passou o incêndio, ele passou no galinheiro e viu as carcarás das árvores, e ele então viu se mover debaixo do corpo da galinha um pintinho. Ele ficou perplexo com o que tinha acontecido. Aqueles pintinhos tinham escondidos debaixo da sua mãe, que tinha morrido para salvá-los. Esse é o quadro do Senhor Jesus, que na cruz tomou sobre o seu corpo a completa punição dos nossos pecados. O fogo da ira de Deus não veio sobre os soldados que os crucificavam, nem sobre os fariseus que o condenaram, mas sobre o seu Filho, Jesus. Por causa disso, temos salvação hoje. Vivemos nos últimos dias de pânico e medo em todo o mundo. Essa, sem dúvida, foi a obra do diabo. Seu alvo é fortalecer o domínio dos governos sobre a vida das pessoas pelo medo, para no final trazer o governo mundial. Portanto, são dias difíceis e maus. Precisamos ter mais revelação do Senhor. Pastor, como nos devemos posicionar nesse dia? Saiba que o inimigo domina pelo medo. A maneira como o diabo escraviza as pessoas é sempre por meio do medo. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, no verso 14 e 15: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, livrasse todos pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós, porém, podemos viver sem medo, porque conhecemos o Senhor como Deus da paz. Romanos 15:33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém? Mas você pode me questionar: mas Senhor, não está conosco sempre? Por que Paulo diz que Deus da paz seja convosco? Paulo estava dizendo que o Senhor iria se manifestar sobre os irmãos como o Deus da paz. Em outras palavras, muito embora o Senhor esteja sempre conosco, nem sempre experimentamos como o Deus da paz. Como você sabe o que acontece quando Deus se manifesta em nós como Deus da paz? A palavra de Deus diz em Romanos 16:20: E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. O Deus da paz vai esmagar cada medo, cada preocupação, toda ansiedade na sua vida. Nós podemos ver a graça nesse verso também. A graça é a única coisa contra o diabo a qual não tem defesa. Se você vive pela obediência e merecimento, o diabo tem poder sobre você, porque ele sempre pode acusar você de alguma maneira que você não tem feito. Isso dá a ele domínio sobre você.
Mas se a graça for a sua base de fé, então o diabo não tem como se defender. Essa é a razão que precisamos falar do sangue de Jesus quando falamos de proteção. O sangue pagou o preço pelos culpados. A graça nos qualifica para a proteção. Sabemos que a expressão "o sangue de Jesus tem poder" virou um jargão evangélico, mas precisamos saber que o sangue de Jesus tem poder sim. Quando as pessoas falam sem revelação, é muito ruim. Mas não deixe de lado a verdade do Evangelho só porque as pessoas falam de maneira comum. A Bíblia fala quando o Senhor for enviar a 10ª praga sobre o Egito, pois das 9 primeiras pragas o povo de Israel foi guardado. E foi guardado porque aquelas pragas eram o juízo de Deus sobre o Egito e Faraó. Pois quando a ação de Deus e o juízo de Deus não é derramado sobre o povo de Deus, por que não? Porque a ira de Deus já foi derramada sobre Jesus. Se a ira já veio sobre Jesus na cruz do Calvário, você está em Cristo. Não faz sentido a ira vir sobre você. Se Deus derramasse a ira dele sobre você, ele estaria dizendo que o sacrifício de Cristo não tem valor. Portanto, o Senhor jamais fará isso. Dessa forma, as 9 pragas, o povo foi guardado, mas na 10ª não teria como ser guardado, a não ser que tivesse provisão do cordeiro. O Senhor descreveu todas as características daquele cordeiro que deveria ser sacrificado e o seu sangue derramado. O sangue deveria ser aspergido nos umbrais da porta, por lado de fora e por outro lado de fora. Por quê, pastor? Para você não ver. E o Senhor vê, e para o diabo ver. Você não precisa ver ou sentir, você precisa simplesmente crer. O sangue de Cristo é visto por Deus e é visto pelo diabo. O anjo da morte olhou na casa e ela estava coberta com sangue. Ele não pôde entrar, ele teve que passar por cima. E por isso, você pode orar dessa maneira: Senhor, cobre a minha casa com teu sangue, cobre os meus filhos com teu sangue. Eu estou guardado pelo sangue do Cordeiro e o diabo não me toca. Essa verdade é fundamental. Se o diabo vier acusá-lo mostrando as falhas como impedimento para Deus protegê-lo, mostre para ele o sangue do Cordeiro que pagou por todas essas falhas. Se a graça for a base, o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Glória a Deus! Que essa palavra te fortaleça a cada dia. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal. Nos ajude a divulgar para que mais pessoas conheçam que o inimigo não pode dominá-los pelo medo. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode nos ajudar a fazer uma oferta. Você está ajudando com que nós continuamos pregando a palavra, levando pessoas até o encontro, entregando cesta básica para aqueles que nada têm. Seja um semeador do Evangelho e veja a mão de Deus sobre a sua vida. Coisas boas acontecerão na sua vida, não por troca, não por barganha, mas por causa da graça e do favor de Deus na sua vida. Amém?